Programa Dias Melhores. Apresentação: Pastor José Marconi. Bem, glórias a Deus. Muito boa tarde, João Câmara. Muito boa tarde, querido ouvinte da 89 FM. Estamos iniciando nosso programa Dias Melhores e eu quero fazer uma declaração. Deus tem um plano para a sua vida, tá certo? Deus tem um plano para você e Ele vai fazer com que esse plano se cumpra. Hoje vamos trazer uma palavra abençoada, aplicável à sua vida. E eu vou usar o texto de José. É uma história belíssima, né? Uma história de um homem que era da nação hebreia e passa por um momento de adversidade que está registrado na Bíblia para servir, não só de incentivo, mas de base, de ânimo, de apoio, de motivo de restauração para a minha vida e para a tua vida. Essa personagem que nós vamos ler daqui um pouquinho na Palavra de Deus, que está no livro de Gênesis, capítulo 39, 23, tem muitos evangélicos que nos escutam e gostam de acompanhar. Então o texto que vou pregar hoje é Gênesis 39, 23, fala da história de José, e José é chamado de o sonhador. E é preciso que alguém venha falar na Palavra de Deus para você que é necessário você continuar sonhando. Às vezes a gente começa as lutas, começa as dificuldades, vem uma adversidade, vem uma enfermidade, vem um problema, vem uma dívida, e aqui a gente quer jogar os nossos sonhos tudo para o alto, mas nessa tarde Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida e vai fazer com que os sonhos dele se realizem em sua vida, tá certo? Então o fato é a história de José. Daqui a pouco eu vou começar a fazer a leitura da palavra de Deus aqui em Gênesis. Mas na introdução eu quero lhe dizer mais ou menos o enredo dessa história. José, ele é filho de um dos chamados patriarcas na Palavra de Deus, né? De uma família renomada, boa, de uma família influente, e ele tinha sonhos, ele sonhava que Deus ia abençoar a vida dele. Então há tempos de receber sonhos de Deus e há tempo para esses sonhos se realizarem. E entre uma coisa e outra, acontecem momentos de adversidade. E o que acontece é que, por ele acreditar, às vezes a gente acredita e isso ofende as pessoas. José não atacou ninguém, não feriu ninguém, não maldisse ninguém, não insultou ninguém, mas ele dizia: eu acredito que Deus vai fazer algo grandioso na minha vida. Isso ofendeu os irmãos dele. Os irmãos deles começaram com ciúme e começaram a falar mal dele. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurados sois vós quando caluniando disserem todo o mal contra ti. Então, às vezes na nossa vida a gente não é que a gente faça mal a ninguém, a gente leva a vida da gente, mas aí se levanta pessoas para contender, para dar palavras negativas e dizer isso, e falar mal, e mentir, e caluniar. Bom, isso foi o que aconteceu na vida desse homem chamado José. E o fato é que isso cresceu, essa amargura, esse ódio cresceu no coração desses irmãos, a ponto deles tramarem: vamos dar fim a esse camarada, vamos matar ele, vamos sumir com ele, nosso pai não precisa nem saber. Juntou os irmãos tudinho, e uma vez eles estavam num canto muito distante, um canto deserto, e esse José se aproximou para levar comida para eles, né? Às vezes a gente faz alguma coisa boa, e acontece coisas, às vezes, mas rapaz, fulano não faz mal a ninguém, por que isso aconteceu? Coisas assim acontecem, é a vida, tá certo? Coisas acontecem, é a vida da gente. O que não altera de maneira nenhuma é o cuidado de Deus e os desígnios de Deus para a minha vida e para a tua vida. Isso vai se cumprir, tá certo? Então, José vai lá todo animado levar comida, pegam ele, tira a roupa dele, bate nele, joga ele dentro de um poço, como se jogando ele lá embaixo está enterrando, acabando com os sonhos daquele rapaz. Acabou, não tem mais esperança, mas quem tem promessa de Deus é igual semente. Sabe o que é uma semente viva? Quando joga lá de um poço, a gente germina e cresce e dá fruto, viu? O problema de quem não conhece Deus é achando que jogando a gente no fundo do poço, a gente vai se estabilizar lá, mas não é assim que funciona no reino de Deus.
Em outras naturezas pode até achar que funciona assim, mas no reino de Deus tem resposta de Deus, tem cuidado de Deus. E o que acontece? Jogaram lá e disseram, não vamos matar não, que é pra gente não ficar com essa culpa. Era só questão de consciência, não é que tivesse consideração ou achasse que era certo ou errado. Não, é só para não sujar a mãozinha da gente. Se perguntar, disser, foi você? Não, eu não. A gente deu um escorão, ele caiu dentro do buraco. Mas morreu? Ô, rapaz, a gente nem sabia. 18 metros de profundidade, o bichinho caiu. Não, mas não caiu. Caiu no poço e não morreu. E tem mais uma coisa. Eu vou lhe dizer, quando Deus tem um plano na vida da pessoa, querido, você, minha filha, meu filho que está me escutando, Deus tem um plano para a sua vida. E esse plano de Deus para a sua vida vai se cumprir. Tá certo? Então, a situação que a gente tá... o cara que tá no fundo do poço, ele olha para cima, se tiver sol, ele só vê a luz do céu. E se tiver escuro, só vê as estrelas. Não vê expectativa. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou sair dessa situação? Como é que Deus vai me encontrar aqui? Querido, quando Deus quer encontrar uma pessoa, ele vai achar uma maneira. Viu? Olha, esse lugar... Você sabe por que os irmãos jogaram ele nesse poço? Não vamos matar não, vamos jogar só nesse poço e ele morre. Porque lá não passava ninguém. Então, aonde não passa ninguém, ninguém deve passar. Mas aonde não passa ninguém na tua vida, Deus passa. Viu? Aonde ninguém te encontra, aonde te abandona, aonde te joga, aonde te isola, aonde te deixa no escuridão, logo jogado lá no... Não vejo, mas Deus vê, tá certo? E muda as circunstâncias. Então, eu estou numa cidade, geralmente, como eu prego, ao vivo na rádio, e são 3 aplicativos, ainda chegar em casa ainda boto em outros aplicativos, então geralmente eu não falo muito o nome da cidade que eu estou. Mas hoje, para que haja uma identidade do que eu estou falando, vamos supor que uma pessoa esteja na cidade que eu estou, em João Câmara, e havia uma caravana saindo de Natal em direção a Mossoró. Entenda, isso que eu estou falando foi o que aconteceu na Bíblia, de uma cidade para outra, que eu estou substituindo para você entender como, quando Deus quer abençoar a sua vida, como é que funciona. E essa caravana, quem vai de Natal para Mossoró, é uma reta. Reta isso, reta aquilo, reta Tabajara, Tapajós, não sei o que, Açu, reta. Mas o que aconteceu? Esses homens jogaram José dentro desse poço porque ninguém passa aqui, ninguém se importa com ele, ninguém vai ver ele, mas tem um Deus que vai atrás para abençoar, vai atrás para resgatar, para colocar no plano novamente. No plano não está dizendo que a gente não passa adversidade, dificuldade. No plano está dizendo que ele cuida e vai se cumprir. E o fato é que essa caravana, vamos dizer assim, quando chegou ali... em Cachoeira do Sapo, ele disse, vamos para o João Câmara. Aí o cara disse, mas rapaz, vai aumentar mais 40 quilômetros para ir, mais 80 para voltar. Ele disse, mas é assim mesmo, vamos por ali. Porque, não sei, Deus tocou no meu coração. Lá a caravana mudou o itinerário. Quando viu que não, a caravana estava, surpreendeu os irmãos, disse, o que tem aí dentro? Ele disse, um homem caiu ali, disse, para quê? Para vender. E venderam, José. Bom, tá difícil, tá ruim, mas tá melhor do que morrer dentro do poço. Foi levado para ser vendido. É ruim, é péssimo? Tecnicamente, ele seria vendido como escravo. A Bíblia até diz que ele foi vendido como escravo. É ruim? É horrível? Mas a segunda opção, segundo a vontade do diabo, o que o inimigo das nossas almas queria, era parar. Viu? E saiba que eu e você não fomos parados. Muitas vezes a gente reclama do canto que a gente está, porque fulano esse ano entrou, porque fulano conseguiu o aumento, porque fulano conseguiu a promoção, porque fulano foi aprovado, porque comigo é sempre com dificuldade. Querido, a outra opção do que o inimigo tinha reservado para a nossa vida, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, se você entendeu o que é que estava reservado para mim e para você, vamos dar glória a Deus, porque Deus está cuidando. Mas é na caravana de escravos, mas está se movendo, você está se movendo em direção ao plano de Deus. Não, mas está na caravana de escravos. Tá, a outra situação era estar jogado lá dentro. Bom, enterraram José e ele floresceu, né? Enterraram e o plano de Deus começou a florescer na vida dele, né? E agora mesmo eu estava falando com um dos diretores aqui na rádio, a vida é assim, né?
As adversidades, todo mundo na vida teve um momento assim, a gente tem momento de estar feliz, de estar... Por sinal, esse diretor escreveu uma coisa maravilhosa que ele tem talentos mil e fala de questões da Bíblia, e não sei por que me alegrou a alma e eu resolvi botar aqui no sermão. E a vida é assim mesmo, né? Temos um momento de alegria, de tristeza, de celebrar, tem um momento que a gente queria morrer de tamanha tristeza. A vida muda, tá certo? O que é que não muda? Deus, tá certo? O que é que não muda? O plano de Deus para a tua vida. Isso não muda, tá bom? Então, José chega lá naquela cidade e ele é levado para o mercado. E ele podia, no mercado a pessoa podia ser vendida para qualquer pessoa, tá certo? Enquanto o plano de Deus está em desenvolvimento na sua vida, às vezes a gente não tem muita escolha, mas Deus sempre vai ter escolhas, tá certo? Às vezes não é a melhor escolha que a gente queria. Pronto, ele foi vendido para um homem chamado Potifar. Potifar era um cara muito poderoso naquela cidade. E comprou ele. Bom, quem compra o escravo, escravo não tem alma, né? Essa palavra, escravo, não tem alma. Ele não é dono nem da vontade dele. Escravo não tem alma. Então, ele é levado como escravo. E isso demonstra, às vezes, as circunstâncias da vida que a gente está atravessando, né? Ele chega naquela casa, mais uma vez eu vou dizer, foi isso que ele sonhou para a vida dele? Foi isso que ele escutou Deus prometendo para a vida dele? Então, às vezes a gente está passando um momento e não, mas não se cumpriu ainda. Bom, você imagina alguém que Deus não fica assim. Quem fica dando tic-tac de aviso, chega uma mensagem a cada 35 segundos, é o seu WhatsApp, meu irmão. E outra, desabilita esse negócio em nome de Jesus. Viu? Esse aprisionamento. Hoje, hoje eu tenho falado disso costumeiramente aqui. Temos pessoas com grilhões no celular. Na minha família mesmo, se eu olhar, pode ser minha esposa, pode ser filho, pode ser quem for. Tira isso da mão, desocupa essa mão. Parece que a pessoa é portador de um único membro, o outro está grampeado no celular. A mão já está calejada, andando assim, né? Quadradinha, assim, agarrado no... Então, quem manda mensagem de 3 em 3 minutos para dizer alguma coisa sem significado nenhum para a sua vida, é o WhatsApp, é Instagram, é TikTok. Deus não, Deus diz, eu vou te abençoar, vou fazer uma coisa maravilhosa para você. E no decorrer, você tem de acreditar nisso que Deus falou. Mas como é que eu vou saber que ainda está valendo? Assista o programa Dias Melhores com o pastor José Marconi, na 89 FM, que aí Deus vai estar ali lembrando, olha, está valendo, a promessa de Deus está valendo, né? Tá certo? E o que é que Deus tinha preparado? Está valendo. E o que o diabo tinha preparado? Ele veio para roubar, matar e destruir, né? Então, a gente imagina, assim, não vou nem entrar muito pesado agora, o que é que o inimigo queria para a minha vida e para a tua vida. A palavra que eu vou ler para vocês, olha, presta atenção, vou ler só o 23, porque eu já falei da introdução da história de José, tá certo? E o que acontece? José vai para a casa de Potifar e diz que ele era empenhado no que ele fazia, tá certo? Ele fazia bem, tudo que ele fazia muito bem, ele empenhado. E eu gosto muito de me assemelhar a isso em todos os trabalhos que eu tive na minha vida, seja de puxar rodo, de desgotar fossa, de carregar pedra, de estar no meio da floresta, virando motor com óleo diesel, fumaça de óleo diesel nos olhos de dia e de noite, ou no meio do oceano, carregando garrafão d'água em cima de um rebocador, o bicho balançando para cima e para baixo. Bom, seja no hospital, depois que eu cresci mais e me formei, tudo que eu procurei fazer na vida, eu procurei fazer com excelência, tá certo? Até quando eu fui botar meu nome para aspirante, a palavra que Deus me deu foi: bom estar, servo fiel, porque você foi fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Tá certo? Tem muita gente na geração, essa geração 5 segundos, né? Todo mundo 5 segundos de paciência. Vamos virar o vídeo, 5 segundos, 4 segundos e meio, 3. Não, a vida é diferente, a vida leva tempo, as coisas precisam de tempo para ser construída. Gênesis 39, 23. Pastor Marconi, você está demorando muito para ler, porque eu sou velho. Não tem como voltar, né, Oliveira? Oliveira é novo, Oliveira é jovem. Oliveira não sabe dessas coisas, mas eu sei porque eu sou. E o carcereiro não se preocupava com coisa alguma que estava nas mãos de José, pois o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia.
Você está entendendo? A questão não é a diversidade que a pessoa está passando, as dificuldades, as lutas. Oh, meu Deus, você parece aquele desenho animado, né? Oh, meu Deus, oh, que vida, que dó, né? A questão não é a situação que a gente está vivendo. A questão é quem é que está com você. Esse homem estava no palácio, a mulher bateu os olhão e disse, ô, moreno bonito. Um homem desse é um desperdício escravo. Eu estou com uns planejamentos para ele hoje que eu vou. Olha que coisa, que espetáculo de homem. Aí o marido saiu, o tal do Potifar saiu, ela partiu para cima. E ele partiu, ele não quis, porque ele era escravo e temente a Deus. Tá certo? Então, muita gente diz, não, deu sopa. Quem tem caráter não entra nessa questão, deu sopa não, viu? A questão do caráter foi fraqueza da carne, pastor. Eu tenho 30 anos de pastor, tá certo? Já escutei de tudo. Foi fraqueza, vitamina B. Me parece que coisas erradas, não é não, tá certo? Não é não. Quem tem caráter, mesmo que a situação, não. Você já aprendeu a usar a palavrinha não? Não. Mas a mulher ficou furiosa, pegou a camisa dele e disse, ele me atacou. Isso tá até no Brasil hoje, né? Resultado, prenderam ele. O sonho dele era ser escravo na casa de Potifar? Não. O sonho dele era estar preso num presídio? Não. Mas o que é que o texto que a gente leu é? O carcereiro, o chefe da delegacia geral, chegou e disse, rapaz, José é o cara, eu não sei, eu olho para José e merece confiança, eu não vou ter cuidado não. Zé, você toma conta das coisas para mim aqui, que eu tenho que fazer uma feira amanhã de manhã, pode deixar. A chave da cadeia, você pode ficar com a chave da cadeia? Você pode. O preso com a chave da cadeia. Então, tudo que José ia fazer, ele prosperava. Por quê? Porque Deus era com ele. A situação mudou? Mudou não. Ele continuava preso lá nesse tempo aqui, não é num presídio que a gente chama que é ruim hoje, aqui no Brasil principalmente, né? É ruim de ruim. É no subsolo, nem luz entra. Então, quando a Bíblia quer citar que alguém estava preso, ele dizia assim, que alguém entrou na prisão, dizia, saltando para dentro da prisão. Quer dizer, era tipo um buraco para descer para a prisão. E esse era o lugar que ele estava. Quem é que estava naquele lugar? Quem estava naquele lugar se apoiava em quem estava lá dentro. Às vezes você está num ambiente e você só busca apoio em quem está na situação que você está vivendo. Mas o texto diz, e Deus estava com ele. Aonde? Dentro do buraco lá da prisão. Lá naquele calabouço. É a palavra mais apropriada. Eu tive recentemente no Forte do Resmago, é mais ou menos como... Quem já foi num calabouço de um presídio antigo, é mais ou menos daquele jeito. Aquelas gradonas grossonas, pedra e joga lá embaixo. Deus estava com ele. Tá certo? Pastor, essa promessa é só para José? Não. Em Cristo agora também temos essa promessa para a nossa vida. E essa dificuldade era só para José? Aí é que tá, né? Não é só para José, é para a gente também, tá bom? Dificuldade, José está vivendo o tempo da dificuldade dele. Você, minha filha, meu filho que está me ouvindo, talvez esteja vivendo o seu tempo de dificuldade. Pastor, mas eu não estou preso não, o sangue de Jesus tem poder, não vai ser preso. Às vezes a gente está preso à dificuldade, à circunstância que a gente está vivendo. É como uma prisão, tem muita situação na vida da gente que é como se fosse... O tempo, né, aquele tempo assemelhando-se ao tempo da dificuldade de José. E a gente, pastor, e a gente pode prosperar nesse tempo da dificuldade. E ele prosperou em tudo que fazia porque Deus era com ele. Ele prosperou preso. Eu estou pregando aqui para você começar a prosperar na situação que você está vivendo. Porque quando eu ganhar na loteria 3 vezes consecutivas sozinho... Não, querido, a gente prospera em Deus paulatinamente. Pastor, o que é paulatinamente? Devagarinho. De pouquinho em pouquinho, tá certo? E o que acontece? Tem um ditado do mundo que diz assim, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Quer conhecer melhor essa pessoa, tire o poder dela. Quando José foi comprado, ele era de uma família rica,
mas era bom em tudo que fazia naquele tempo já. Quando foi comprado como escravo lá por Potifar, ele continuou sendo bom em tudo que fazia na casa do Potifar. Então Potifar deu muita honra a ele se tornou um mordomo, mandava em tudo. Quando aconteceu esse negócio com a mulher, o Potifar tirou tudo desse José. E aí ele virou uma peça rara, não foi, pastor? Virou ruim de correr água, não. Aí é que ele ficou forte, bom e bom no que fazia. Ele tinha uma coisa que minha mãe ensinava, princípio, caráter, né? José estava na prisão, mas Deus estava com ele na prisão. E Deus via o caráter de José na prisão, né? O caráter quando algo é tirado. Eu conheço pessoas que são bonzinhos, mas até alguma coisa que ele era apegado seja tirado da vida. Querido, eu estava falando para meu amigo Oliveira, o pessoal que trabalha aqui na tarde, dia domingo, não tem paz comigo. Eu misturo no sermão, chamo o nome, falo o nome que eu digo, o nome dos diretores, né? Eu digo o nome deles, coloco no meio do sermão. Eles ficam orando, Jesus, não deixa ser eu que vai lá. É bom, é para abençoar a vida dele, em nome de Jesus. Tá certo? O seu caráter não pode ser mudado de acordo com as circunstâncias. A minha mãe chamava isso de brio. Existem partidos políticos hoje querendo acabar com a família porque a família zela por princípios. Viu? Inclusive foi tema de uma manifestação diabólica que teve agora recentemente, sempre atacando a família. Eu vi até um padre que falou muito bonito a respeito disso, tá certo? Não é o motivo que eu vou falar hoje, mas eu estou falando a respeito de caráter. Como é o seu caráter quando alguma coisa é tirado? Quando alguém é promovido no seu lugar? Quando alguém é aprovado? Quando alguém é solicitado e você não? Quando alguém faz uma compra e você não? Quando alguém é empregado e você não? Quando você é um excelente professor, quando seu aluno é bonzinho, não, eu só sou... A turma é uma raça, né? Igual João Batista, raça de víbora, né? Eu não sei se professor pode dizer isso, eu não sou professor, eu sou professor de teologia, então meus alunos já é tudo grande e tudo buscando a santidade, mas... Então você só é bom professor se seu aluno for... Você só é bom pai ou boa mãe se seus filhos são... Onde é que está o caráter, a índole, o brio, né? Essa chama de Deus dentro de você. Você só é um bom padre porque o CIAS dá muito trabalho. Você só é um bom pastor, né? Só sou um bom pastor se a CIAS... Porque aí eu estou assim porque as ovelhas dão muita... cadê o caráter, a permanência? Eu sou fiel aos meus princípios. Por quê? Porque Deus observa e na observação de Deus vem a bênção de Deus. Por quê? Porque Deus está com você. Ah, mas eu não queria que Deus estivesse comigo na hora mas aí você não tem essa opção. Deus fica, Deus não fica, porque a Bíblia diz que espada, juízo, peste ou fome, largura, profundidade, altura, nada pode separar você do amor de Deus. Então, esqueça essa coisa de ficar, Jesus ficar longe de você, que você não vai conseguir não, tá certo? Então, o meu caráter e o seu caráter não depende da condição. Por quê? Porque Deus está perto e está observando, né? As coisas podem não estar dando certo no momento, mas a gente vai permanecer acreditando que Deus está perto e que mesmo que não esteja dando muito, nós vamos prosperar. Estamos falando aqui de um homem que estava trancado num canto que não entrava a luz. Por que eu sei disso? Porque o texto dizia, então os guardas acenderam a tocha, então está preso lá embaixo, não tinha luz de tocha não, só quando o guarda entrava para jogar lá um alimento, uma água, um negócio, ela é fase difícil, tá certo? O momento da dificuldade que está vivendo, isso passa, mas Deus não passa, tá certo? Aquele que está com você é quem tem a mão e o poder para virar a chave. Deus vai virar a chave na tua vida nesse domingo, viu? Deus vai virar a chave na tua vida nesse domingo. Pode começar a escutar o estralado da chave. Eu não sou daqueles pastores que... Eis que eu estou vendo uma chave. Não sou disso, não. Eu sou de falar o que está escrito na palavra de Deus. Eu sei que... Deus tem mão, pastor? Tem. Se chama teofania. Deus toma a forma que Ele quiser.
Aí disse, então a mão de Deus, Deus é espírito, mas quando ele quer tem mão. E tem mão para abrir bênção, portas de bênção na tua vida, para te guardar, tá certo? Mataram José na cadeia, matou não. Tava dificuldade, tava, mas não mataram. Olha, quem estava lá dentro daquele lugar, se existe presídio de segurança, agora me imagino o presídio de segurança do Egito. Devia ter só os filé, né? Devia ser só gente boa lá embaixo. O que foi que aconteceu com José? Guardado. Por quê? Porque Deus estava com ele. Você está passando dificuldade, pastor, é muita luta. Querido, Deus está com você. O inimigo já teria abocanhado você, mastigado você, trilhado você. A mão de Deus te guardou. A mesma mão que vai abrir portas, tem aberto, por sinal, portas na tua vida, tem te guardado, tá certo? Então José está onde? Na dificuldade. E Deus está onde? Com o rei? Não, Deus está com ele na prisão. Mas, enquanto José está lá na dificuldade e Deus está com ele, Deus está trabalhando lá no palácio. Isso não é maravilhoso? Saber que... Quem foi que disse isso, pastor? Jesus. Tá bom? É porque senão eu ia ficar um sermão maçante. A cada 15 segundos eu ficar citando o endereço da Bíblia. Mas você pode pegar, gravar, assistir, reassistir. Bote no IA que ele vai dizer. Todas as falas que eu tenho aqui têm sustentação bíblica. Viu? E eu tenho formação para isso. E tem um Deus para ficar me lembrando. A cada 15 segundos ele coloca uma palavra, bum, no meu coração, tá certo? Então, Deus vai movendo a situação. Aí, cada vez que Deus move a situação, lá no canto que eu estou precisando, na justiça, no médico, no exame, no laboratório, na indústria, no gerente, no emprego, no professor, na aprovação, aí vem uma sinalização. Não, vem não. Tá certo? Vem a promessa e depois a única esperança que você tem para se lembrar disso é o programa Dias Melhores, que você não pode perder. Todo domingo, 4 da tarde, né, Oliveira? 4 da tarde, todo domingo, não tem como errar, tá bom? Então, se você quiser ser lembrado dessas coisas maravilhosas da sua vida, viu? A respeito também de decência, de caráter, de honra, de família, de costumes sadios, aqui é o lugar. Programa Dias Melhores com o seu amigo, o pastor José Marconi, tá certo? Deus vai movendo as situações, tá bom? Eu estava escrevendo esse sermão e me lembrei uma coisa que aconteceu há muito tempo. Eu abasteci, meus carros é tudo ancião, tá certo? Meus carros é mais ou menos da idade desse povo que está assistindo aqui o meu sermão. Sei lá quantas centenas de pessoas estão escutando nos aplicativos e na rádio milhares de pessoas. O meu carro, eu tinha um que passou 15 anos e esse já está um adolescentezinho, uma coisa mais linda. Fez 14 anos, é um rapazinho. Nesse dia vai pro exército, né, o bichinho? E eu abasteci a minha caminhoneta num posto e aí passei o meu cartão e combustível é caro. Para encher um tanque num veículo grande, é muito combustível, então fica muito caro. E passei, aí disse, não, passou não, passei de novo. Quando eu cheguei em casa, eu olhei, aí tinha 2 débitos. E eu voltei, aí tinha programação de igreja, não sei o que, evento, faltou tempo. Quando foi na segunda-feira, eu voltei lá, quero falar com o gerente, porque tá aqui o recibo e tal. Aí o gerente não pode atender não, só quarta. Na quarta eu fui, só tá sexta. Amigo, eu queria só que me devolvesse, que cobrou 2 vezes, olha, tá aqui o débito, que foi no cartão, mas em débito, né? Não era cartão vencimento, era em débito. Foi em débito, já foi debitado no meu dinheiro, é só você me dever. Fica com um e me devolve o outro. Não, aí, no dia que a pessoa foi me atender, pense numa pessoa soberba, você não sabe nem que cidade, né? Eu já mudei 14 vezes, então você não tem nem ideia em que cidade foi isso. A gerente do posto, uma mocinha novinha, mas soberba de uma maneira altiva, nariz empinado. Não, mas aqui meu contador vai ter que fazer uma perícia para ver mesmo. Olha, tá aqui, ó, o extrato. Aí é só você consultar, entrou o dinheiro, pronto. Se não entrou, você não devolve. Mas se entrou, não, aqui a gente vai fazer uma perícia. Aí tentei ligar, vai deixou de atender. Bom, se é assim, vamos procurar quem resolve, né? Pum, botei na justiça. Quando botei na justiça, chegou a intimação, já ligou um dos supervisores da... Eu não vou dizer o nome da denominação, mas é uma grande denominação que tem no Brasil, todo mundo conhece, que é muito impoluto. Não, porque o irmão já começou a me reconhecer como irmão. Você sabe, esse povo jovem é muito
efusivo. E o irmão, querido, eu não tenho o que fazer não, eu já botei na justiça, agora o que você quer que eu faça? Eu fui lá não sei quantas vezes, você não devolve dinheiro, rapaz. Não, mas podemos conversar, inclusive o posto tem uma proposta de um brinde, de dar um tanque. Eu não quero tanque não, amigo, eu não estou passando fome, eu queria o meu, entendeu? Essa caminhonete é para fazer a obra de Deus, e eu paguei 2 vezes, lá vai e tal. Bom, não, mas aí o irmão vai entender e não sei o que, bom, lá vai. Quando foi no dia da audiência, entrou a moça, que era gerente do posto, que, por sinal, filha do dono de uma rede de posto. Quer dizer, ela tinha essa altivez porque filha de um proprietário, de um grande empresário. E o Zé Mané, que não tem nada, não tenho família importante, não tenho... Mas, para você, eu estou falando isso para você entender quem é que cuida de você, quem cuida de mim. Não importa se... não, porque eu não tenho influência em... Bom... Você tem Deus. Tô lá, entrou a senhorita lá, 2 advogados. Um eu conhecia porque eu sou servidor público federal, então quando é um famoso. Bati o olho, ele assinou a cabeça para mim, mas uma cena assim, cumprimento, né? Tudo bem. E entrou o juiz. Tá certo? E entrou o conciliador. Quando o juiz olhou para mim, disse, rapaz, você aqui, tudo bem? Pô. O advogado dela ficou branco, a mulher mudou de cor, entendeu? O advogado ficou sem saber o que fazer, o conciliador, o cachorrinho dele era amigo do meu cachorro, só para tu ver o nível. Quer ter esse cachorrinho pequenininho? Que essa semana eu até avistei ele. E aí, Marconi, tudo bem? Tudo bem. Pô, sentei. Aí disse, e aí, o que é que se propõe? Aí eu digo, bom, eu tentei inúmeras vezes ir até essa empresa, mas foi muito mal recebido, fui humilhado, até os bombeiros lá ficaram rindo, porque eu parava, a mulher nem debochava, virava as costas e era isso mesmo. Né? E o que é que você propõe? Não, eu quero meu dinheiro, tá certo? Aliás, eu não quero nem meu dinheiro, eu quero um vale, para você não pensar que eu estou aqui por causa de dinheiro, eu quero um vale no valor de combustível para mim botar o que estão me devendo de combustível. Aí surgiu um sorriso no advogado, né? Aí disse, bom, até aí o acordo estava bom. Só isso eu digo, não, o que eu preciso é que me dê as cestas básicas, e não precisa me dar. Ela pode até doar o abrigo Juvino Barreto, mas eu gostaria muito que houvesse essa doação, para que eu entendesse que o coração dessa pessoa foi quebrantado. E o advogado chegou para ela disse, jamais. O advogado, aceite, até 5 por sinal, tá bom? O que é que eu estou te dizendo? Deus, a gente às vezes não tem o conhecimento, a influência, tá certo? A situação está difícil, mas o importante é quem está com você. Deus está com você, tá certo? Às vezes parece que nada está no controle, mas está no controle de Deus, tá certo? Então, por que é que eu estou falando que nada está no controle? Já voltei para o sermão. O preso, ele não tem domínio de horário de nada. Ele come na hora que os outros comem. Ele toma banho na hora que... Assim, tudo é alguém que diz, vai tomar banho, vai dormir, vai comer, vai andar, vai caminhar, vai se exercitar, tudo. Outra pessoa decidia. Então a gente acha que perdeu o controle da situação da nossa vida. Mas quem tem tudo que tiver nome na terra, Atos dos Apóstolos diz assim, tudo que tiver nome, qualquer coisa que tenha na terra, em cima da terra, no mar, no ar, qualquer nome que tenha, está debaixo do nome de Jesus. O nome de Jesus está acima, tá certo? Então o nome de Jesus está acima de todas essas coisas. E mesmo que essa sua situação, você, eu não estou vendo saída, eu não estou vendo controle, eu estou por baixo, né? Ele estava embaixo, né? Aqui, ele estava no subsolo, né? Ele não via uma esperança, mas está no controle de Deus. Tem um texto de Isaías que diz assim, já vem chegando tua luz. O versículo é maior, mas eu quero sintetizar apenas disso. Eis que já vem surgindo a tua luz. Viu? Se eu não me engano é Isaías 41, que diz, esse que faz coisa nova e já vem surgindo a tua luz.
É isso que esse texto de José está falando, né? Ele, esse sonhador, né? Ele está no presídio e ele para de sonhar que vai ser abençoado. E você está nessa situação, quem sabe preso numa situação emocional, tá certo? Dentro de uma situação dentro do teu psique, no teu afetivo, no teu amoroso, numa situação financeira, uma situação profissional, de relacionamento. Eu não sei a situação. E às vezes a gente acha que, como é que eu vou achar a solução? Olha, por que eu citei esse campo do posto? Se eu não esqueci desse pequeno detalhe, eu não levei advogado nesse dia não. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para pagar, tá bom? Eu não tinha dinheiro, você acredita? A pessoa lá entrou com 2 advogados, eu não levei nem advogado. Por quê? Sabe como é o nome do meu advogado? A Bíblia diz que o teu advogado é Jesus Cristo. E quando ele quer agir, ele toca em... Quantos mil juízes não tem aqui no Rio Grande do Norte e entrar aquele único juiz que me conhecia, diga, ei, Marcão, tudo bem? Olha aí como é que Deus, tá entendendo como é que Deus vai operar na sua vida? Eu não sei o que é que você está esperando. Você está esperando o virar da chave, né? Clec! A virada da chave vai ser hoje em nome de... Levanta a mãozinha em nome de Jesus e diga, eu creio. José era sonhador. A prisão era o sonho de José? Não. Tá certo? Então, isso que você está vivendo ainda não é o teu sonho, mas vai chegar. O lugar da prisão de José era o sonho dele, foi isso que ele sonhou, foi isso que ele declarou lá. Olha, bem que tá vendo? Ele disse que não sei o que. Não. É a circunstância do momento, tá certo? A diferença é que Deus estava com ele, né? E Deus está com você na sua situação, tá certo? O sonho ainda não era... E interessante, né? Os irmãos abandonaram José. O pai abandonou sem saber, porque achou que tinha morrido, aí abandonou. Os irmãos abandonaram, os homens que venderam ele em Potifar abandonaram, o próprio Potifar que gostava dele abandonou, a mulher que chamou ele de gatão, meu zoiudo, bicho lindo da mamãe, também abandonou ele. O povo lá dentro da cadeia cada um. Cadeia é um lugar que cada um por si, né? É um lugar de gente, cada um cuidando da sua vida. Então, ele estava, mas Deus não abandonou. Eu acho que eu não podia achar um exemplo melhor para falar para você que Deus não te abandona. Eu tenho falado costumeiramente o versículo, ainda que uma mãe, eu não te abandonarei, não te deixarei. Jesus também disse isso. Eu vou para o meu Pai, vou deixar quem? O Espírito Santo de Deus. Ele vai estar com você direto. Tá certo? O Espírito Santo de Deus. Tá bom? Aquele que prometeu na sua vida, ele não te abandona, né? Então, o mundo todinho pode sumir da sua vida. Deus não some. Viu? E eu tenho que me pegar com isso todo dia. Às vezes eu me sinto só, solitário, triste, abatido, mas Deus não me abandona. Eu sei que Deus não me abandona. E Deus não abandona você. Tá bom? Deus não abandona você, né? Tem um hino de uma bispa, ela já partiu para Jesus, que dizia, se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se jogaram você numa cova e ferido, perdeu a visão, não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Tá bom? Os sonhos de Deus. Então pode abandonar todo mundo, tá certo? Jogar lá na prisão. O Deus que abre porta está com você. Tá bom? O Deus que abre porta está com você. A gente é circunstancial. Eu não gosto... Uma vez eu estava num restaurante bem recente, eu como muito de marmita. Eu e minha esposa... 25 anos de casado, a gente compra muita marmita, principalmente de almoço, muita marmita. Desde a primeira igreja que a gente pastoreou, como a gente mudava muito de cidade, aí se acostumou com esse negócio de marmita e a gente come de marmita, né? E eu estava no restaurante e alguém disse, hoje é o culto de fulano de tal, ele chamou a gente. Aí a esposa desse homem do restaurante, não foi nessa cidade que eu estou não, tá certo? Para não começar a pensar, eu disse que eu viajo muito, e é verdade. Eu acabei de chegar de viagem também.
foi em outra cidade, e a mulher do restaurante disse, eu nem gosto de ir na igreja. Disse, não, mas a gente gosta dele, do homem lá, ele chamou. Tem gente que não gosta nem de ir na igreja, eu nem gosto muito de Deus, mas quando chega esse momento de adversidade, Deus não responde igual a gente responde a solicitação, né? Ele disse, eu estou com você, esteja comigo. Tá certo? Eu não sei, querido, talvez você esteja passando esse momento de adversidade e topou com esse vídeo, ia virando e caiu aqui. Para um pouquinho e veja que Deus, ele está com você, tá certo? Aquele que tem poder para mudar a sua situação. É que eu não gosto muito de ir na casa de Deus, eu não gosto, né, de assistir... Eu prefiro mais estar lá nessa festa que teve agora, que foi 4 dias, parece que nem acabou ainda, né? Tem cidade que são 8 meses dessa festa, né? Mas as pessoas que ficam com você pulando naquele negócio lá, quando dispersa, cada um toma seu destino. Sabe quem nunca vai deixar você, quem nunca vai dispersar você? Deus. Jesus. Viu? Nunca. Tá bom? Eu espero que o meu pastor Ivanildo, eu espero que seja ele que esteja aqui, né? Ele foi nosso pastor lá em Barreira, um amigo de... Esse aqui é igual a mim, tem 30 anos já. Né? Eu não quero falar não, pastor Ivanildo, mas o senhor é mais antigo do que eu na Metodista Wesleyana, viu? Mas é jovem, é um senhor jovem ainda. Um abençoado, mais jovem. Um grande abraço, meu amigo. Tá certo? Então, o que é que diferencia se a gente vai ser próspero no lugar que a gente está? Lugar de bênção, pastor Marconi? Não. No lugar que você está. É o lugar da promessa? É o lugar da promessa. Pode estar tranquilo. Um abraço, meu amigo. É ele mesmo. Pode ser um lugar de tranquilidade, mas pode ser um lugar de adversidade. O que é que não muda? Né? Os lugares mudam, a circunstância muda, a situação muda. O que é que não muda? Deus. Ele nunca mudou na sua vida. E nem o cuidado dele. Se Deus tivesse mudado o cuidado dele na minha vida e na tua vida, a gente não tinha completado nem os 15 anos. Viu? Não foi fácil para ninguém. De 15 a 30 também não foi fácil. De lá para cá não tem sido fácil. E muita gente nos deixou, muita gente nos abandonou, muita gente nos impediu, muita gente nos desprezou. Você, minha filha, meu filho, você, minha querida, gente que você se dedicou, aplicou seu coração, mostrou toda a fidelidade, te abandonou, mas Deus nunca te abandonou. Ele não vai te abandonar. Não tem nada que você faça nessa terra que faça com que Deus abandone você. Porque o amor dele não permite isso. Tá certo? Deus te ama, Jesus te ama, tá certo? E ele diz, Deus está com você. Porque o texto que eu li, aonde, pastor Marconi? Ô Jesus, você vem perguntar isso uma hora dessa? Gênesis 39, 23. Eu mesmo faço a pergunta e eu mesmo respondo. É o Espírito Santo que mexe aqui no meu coração. Deus está com você, tá certo? E eu falei essas coisas para você entender. Eu fui impedido, fui traído, fui desempregado, fui perseguido, fui desaprovado. Mas em cada momento difícil da minha vida, se tem uma coisa que eu tenho certeza, uma coisa eu sei, posso testemunhar, enfrentei muita dificuldade na minha vida. Mas uma coisa que eu tenho certeza, Deus sempre esteve comigo. Como eu tenho certeza que Deus está com você. Deus está com você. Viu? Deus sempre está com você. Você com medo, com frio, com fome, com sono, assustado, não valorizado, perseguido, desprezado, Deus está com você. Esse é o seu fim? Não é, querido. Chama período, tá certo? Uma estação, período, temporada, situação. Coloque o nome que for mais apropriado. Isso é o final das coisas. A Bíblia diz, melhor é o final das coisas. Qual é o meu final, pastor? Bênção, bênção da parte de Deus. Por quê? Porque Jesus quem disse que Deus prepara coisas abençoadas, maravilhosas. E como é que eu sei que é boa? Se você conseguir pensar numa coisa boa, a Bíblia diz que é melhor do que isso que você conseguiu pensar. Consegui falar 4 versículos diferentes numa frase só, tá certo? Aí José estava onde? Na prisão. E como é que... Rapaz, olha, na prisão não é fácil sentir, eita, que Deus está comigo aqui. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Essa semana teve um pastor numa casa nossa aqui na capital, foi lá, foi conversar com a gente, foi orar, uma visita abençoada. Eu espero até que esteja nos assistindo hoje. E ele disse que tem esse trabalho nas prisões, a quem eu parabenizei, logicamente, né? Um trabalho belíssimo,
Mas não é fácil a pessoa dizer, eu estou preso, eu estou na prisão e estou sentindo Deus. Por que é que eu estou dizendo isso? Às vezes, nesse momento que você está vivendo de aflição, de angústia, que quer sair, a alma quer sair dentro do corpo, é como uma prisão, um sofrimento, uma angústia, uma opressão, é como uma prisão, né? É algo que nos sufocando, né? Mas o importante é que José sabia que Deus estava com ele na prisão. Se nesse sermão você entender que na sua situação Deus está com você, o sermão logrou êxito, né? Foi tudo bem, né? Então, e eu posso lhe dizer, eu estava falando até com o meu amigo aqui do lado, quem vê hoje eu assim não sabe, não viu eu puxando rodo na água. Eu já tive que dormir num canto que eu tinha que dormir tipo anestesiado porque tinha uma bica escorrendo no meio da perna. Se eu fechasse a perna, me molhava. Então, eu dormia num canto assim e a perna aberta e a água pingando no meio. Dormi no chão, dormi em cama, aonde leprosos se deitavam. E não trocavam lençol não, e era ali mesmo e eu tinha que dormir. O que eu quero lhe dizer, a situação pode berrar não milhares de vezes. O que importa aqui é o sim de Deus. O não a gente já tem, bate o pezinho lá na calçada, já tem não para toda a natureza. O que eu estou lhe mostrando aqui é o sim de Deus. O sim do sonho de Deus para a sua vida, né? Então, o que é que tinha na cadeia? Tinha muita palavra profética, tinha oração, tinha aí, não. Ela era escuridão, porta fechada, grade, pancada, chicote, cacetada, ai, não tem mais não. Pronto, é isso que tem na prisão, tá bom? Então, se alguém nessa situação, tem mais não, podia sentir Deus, querido, a sua situação pode estar difícil. Não é fácil, cada um que sabe onde o sapato aperta, cada um sabe a dor que está atravessando, o que é que está carregando. O bálsamo, tá certo? É em meio a essa dificuldade, é ver quem está do seu lado, dizendo que vai abrir as portas. Entendeu? Vai abrir as portas da sua vida, tá certo? Deus vai abrir as portas. E por que que Deus vai usar as portas? A Bíblia diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa... Não podia ser assim, uma misericórdia para cada um e acabou, amiguinho, desse é o jeito. Não para que esse negócio de tanta misericórdia. Mas Deus sabe que a vida da gente é cheia de alternância, um dia bom, um dia difícil, um dia mais ou menos, um dia assim, um outro dia de outra maneira. Então fala de misericórdias, cada nascer de sol tem nova misericórdia de Deus. E se não tivesse essa misericórdia, pastor Marconi, o que aconteceria? Seria consumido. Por quê? Pelo diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Eu disse lá no começo, tá certo? Então, muitas misericórdias. Deus todo dia tem misericórdia. Deus está derramando misericórdia. Eu não quero misericórdia na minha vida, não. Bom, a misericórdia já te guarda de você não ser consumido. Mas isso serve para quê? Para você chegar no lugar da bênção que Deus preparou para você. Quem foi que disse isso, pastor? Jesus. Tá certo? E as vozes que estão na situação. Bom, você imagina quem estava na cadeia, o que dizia a ele. Não, é assim da gente. Eu quero lhe ensinar aqui outras coisas pior para você fazer quando sair daqui. A voz das circunstâncias, né? Quem está lá naquele lamaçal, sempre vai ter palavras de lamaçal, né? A palavra negativa, a própria situação grita negativamente. Não, a situação, eu olho aqui, rapaz, tudo me diz que tá, né? Tudo me diz, mas não é Deus que diz na sua vida, viu? Não é sua sina, não é sua sorte, que é a sina da minha família, porque minha mãe, porque minha madrinha, porque minha tia, porque é minha falta de... Não é não, querido, você tem Deus, tá certo? Somos filhos individuais, cada um tem uma história específica escrita por Deus e a história que ele escreveu de bênção para a sua vida vai se cumprir, tá bom? Você tem que soltar essas coisas negativas que o povo diz de bênção, tá certo? Então, Deus tem misericórdia nova todo dia para a sua vida, tá certo? Não é só uma misericórdia, não. E sem essa misericórdia, como eu falei, o que eu estou citando aqui é a Bíblia, tá bom? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, o diretor olhou para José e disse, olha, José é diferente. Ele está no prisão, ele podia estar angustiado, dizendo, olha, quem caía naquela prisão... A história de prisão perpétua na sociedade democrática, etc., foi uma invenção de poucos anos para cá, de século para cá.
Antigamente caiu na cadeia, perdeu. Caiu na cadeira, não sai mais nunca. Só que todo mundo lá sabia que não tinha mais saída, entrou ali, cada um ia pagar seus erros, e você acha que o rei estava preocupado com quem estava lá debaixo? É por isso que ficava do calabouço para passar por cima e nem ver. Sabe que muita gente passa por cima da gente, nem vê, Deus está vendo. Por quê? Porque Ele está com você. Olha que coisa linda! O povo passa por cima pisando, pensando que está pisando na gente. Passando por cima, está lá embaixo, a gente quietinho. Aí acha que a gente nunca vai sair daquele lugar. A diferença é que quem está com a gente tem a chave, o poder para puxar para cima, viu? E Ele está no alto. E Ele vai te resgatar e puxar para cima. Não sei qual é a situação. Não, pastor, sangue de Jesus, está falando que eu estou preso? Tô não, eu estou dizendo que Ele vai te abençoar, vai tirar dessa situação, tá certo? E José, aí na cadeia, as condições da cadeia hoje é horrível, mas você imagina as cadeias desse tempo, né? Como era insalubre, sujo. Ele está dormindo na pedra lá, mas sonhando, Deus vai mudar, Deus vai tirar, Deus vai mover. Quem foi que disse? Ninguém disse. E onde é que você está vendo isso? Deus está falando no meu coração. Mas você ouviu um canto, ouvi no radinho, na 89 FM. Deus vai tirar dessa situação. Deus vai tirar desse hospital. Deus vai tirar dessa situação. Deus vai mover os processos. Deus vai mover a justiça. Deus vai mover a autoridade, o político. Por quê, pastor? José, que sonhava com Deus, estava dormindo na pedra. Frio, fedorento, sujo, molhado. Aquela pedra devia ser úmida, escura. E o rei estava dormindo numa cama King Size Plus Fashion Top 5 estrelas Mega. E o que foi que Deus foi lá? Zé tá sonhando? Tá. Com quem? Comigo. Olha, pois eu vou lá no rei. Aí Deus botou um sonho na cabeça do rei. O rei doidou. Eu preciso saber desse sonho. Olha como é que Deus opera nos ambientes. Enquanto Ele está trabalhando na sua situação, Ele está agindo lá no canto que é necessário. Foi que disse isso de novo, pastor, que Deus trabalha enquanto a gente dorme. Jesus. Tudo que você tiver que reclamar do que eu estou falando aqui, aí você reclama com Jesus. Porque tudo que eu estou falando aqui está no Evangelho também. Eu falo do Antigo Testamento, mas cito as coisas que foram ditas no Novo Testamento. Não estou dizendo apenas o endereço, tá certo? Então o rei está dormindo e Deus chega lá e coloca um sonho. O rei diz, eu preciso saber que sonho é esse. Da mesma forma, lá no presídio, 2 homens sonham. Um copeiro e um padeiro. Aí, disse, José, tu gosta de sonhar das coisas de Deus? Ele disse, gosto. Ele disse, rapaz, eu sonhei um sonho assim, assim. Aí, ele disse, rapaz, o seu sonho é o seguinte, tu vai sair daqui dessa cadeia. Olha, ele podia ter dito, a gente vai sair. Mas quem é de Deus fala das coisas de Deus, do bem de Deus. A gente não precisa você não precisa tomar a bênção de ninguém. Você não precisa invadir a bênção de ninguém. Você não precisa ser obstáculo para a bênção de ninguém. A Bíblia diz, ser tu uma bênção. Ele disse, rapaz, tu vai sair daqui. Aí o outro era invejoso e disse, eu também sonhei. Aí ele olhou e disse, não, você não tem não, você vai morrer. E morreu. E morreu. Que na verdade o outro era só uma questão de vaidade. Porque um tinha sonhado, o outro chegou e disse, vou dizer que sonhou também para ele dizer que eu vou sair. E quem sabe, né, não acontece. Não é assim que funciona, tá certo? E Deus tem culpa dessa situação? Não, ele está lá porque ele já estava condenado mesmo pelo crime dele. Eu não sei o que é que ele fez, mas o resultado é que... Enquanto isso, no palácio, o rei está lá. Né? Então, querido, mais uma vez eu vou dizer, há um Deus indo lá no teu médico, no laboratório, no juiz, no promotor, no advogado, no INSS. Eita! Na justiça, na sua empresa, na sua causa, na sua família, no seu relacionamento, no seu lar. Há um Deus que está indo lá, tá certo? Movendo as situações, tá certo? Deus está entrando com providência. Então, não vai dar tudo certo, vai dar tudo certo para você. E de fato, passou... em 3 dias, ele ainda disse assim, em 3 dias. Eita, uma palavra profética em 3 dias. Diga eu creio. Em nome de Jesus, levanta a mãozinha, diga eu creio. A bênção vai chegar na tua vida em 3 dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tá certo? E aconteceu, em 3 dias o homem foi solto. E o homem esqueceu.
Porque o homem, enquanto estava preso lá na situação com José, era amiguinho, mas na hora que chegou no palácio, que ele retomou o cargo dele lá, ele esqueceu de José. Eu não me lembro de... Passou 2 anos. Ah, pastor, faz tanto tempo que eu estou nessa situação. Olha, o homem estava preso, jogado no buraco, depois vendido como escravo, andou no camelo amarrado, foi para o mercado, foi vendido, foi para casa de Potifar, foi acusado, foi espancado, jogado na cadeia. Ainda passou 2 anos. Então, há coisas que demoram um pouco mais na nossa vida. A gente não gasta tempo para esculhambar as coisas. Esculhambar no Nordeste ou fora do Brasil é tirar de ordem. Aí nordestino fala diferente, tá certo? É um idioma próprio. Nós somos nordestinos, a gente é todo diferente. A gente não beija, a gente dá um cheiro. Um cheiro no olho, um cheiro na cabeça. A gente é diferente, a gente é nordestino. O homem esqueceu de José, mas Deus não esqueceu de José. E o rei ainda está lá com aquele sonho. Mas, rapaz, não tem ninguém. Ele chama sábio, chama da Arábia, chama da Pérsia, chama da China, chama do Oriente, do Ocidente. Ninguém sabe responder. Aí um dia o homem entra e diz: o que é que o rei está preocupado? Ele disse: não, porque eu tive um sonho, me atribulou demais um sonho, e eu não sei responder. Aí ele disse: eu sei quem responde. Mais uma vez, por isso que eu estou contando aquele caso da justiça que eu falei a você, que a dona do posto teve que doar as cestas básicas, né, para as famílias carentes, é porque Deus não esquece, e Deus faz justiça. Olá, meu querido, muito boa tarde. E ele disse: rapaz, eu sei quem pode resolver. José continuava na cadeia sendo abençoado em tudo que fazia. A situação tinha que mudar? Não tinha mudado ainda. Nos olhos dele, no lugar, mas no plano de Deus, já estava tudo construído. Já estava tudo encaminhando. No plano de Deus, olha, aí chega de manhã, tá lá aquele escuro modo mundo, a chave, clec! Quem sabe a chave não está virando na tua vida? Amém? Clec! José, ele é chamado, é chicotado, é o quê? Ele disse: não, é para sair. Mas sair para apanhar do lado de fora? Não, é para tomar um banho. Você vai tomar um banho, vai cortar o cabelo, vai fazer a barba, vai ficar bonito. Você é uma pessoa bonita. Minha filha, você é uma mulher bonita. Você é uma filha bonita, você é um filho bonito. Vai tomar um banho, fazer a barba, ajeitar o cabelo. Porque o rei quer conversar com você. O quê? Vai me matar? Eu acho que ele não quer ir para matar. Ele não precisa mandar a pessoa fazer a barba. Deve ser coisa boa chegando para sua vida, tá certo? Então, na prisão, ele tem elogio, porque muitas vezes a gente quer elogio na situação, na dificuldade, né? Que a gente quer compaixão, né? Ah, tadinho de tu. Ou elogiar. Ou você é muito sensacionalmente, né? Essa palavra nem existe, eu acabei de inventar. O que Deus tem é providência para a tua vida. É só que chegou notícia para José. Chegou providência na notícia que chegou a José. Rapaz, o rei tem um negócio lá para você resolver. Ele quer você bonito, quer você cheiroso, barbeado, bota uma roupa legal e vamos lá que o rei quer falar com você, né? Tem notícia boa chegando na tua vida, tá certo? E conta a José e ele decifra aquele sonho. Em a pessoa ter comunhão, as tuas decisões serão muito mais acertadas, as tuas respostas, os teus destinos serão muito mais corretos e prósperos de quem, não é que quem anda, porque Deus anda com você, é quem reconhece Deus andar com ele, tá bom? José chegou lá e disse: eu sei o que é, vai acontecer isso, isso, isso. O rei chegou e disse: acabei de mudar o seu destino agora, pronto, não vai, nunca mais você vai voltar. Muito pelo contrário, traga um anel aí, qual aquele mais peba de alumínio? Não, eu quero aquele grandão, aquele que manda em tudo, bota no dedo dele. No Egito todinho, só eu tenho mais voz do que ele, tirando eu aqui, ele manda em tudo. Deus aplicando o sonho dele na vida do José, na minha vida e na tua vida. Aplica essa palavra no seu coração. Nós somos o programa Dias Melhores, eu sou o pastor José Marconi e quero fazer um apelo muito carinhoso. Se você é abençoado pela ministração da palavra de Deus todo domingo, você tem temor do Senhor, com zelo no Senhor. Se você tem sido abençoado com o nosso trabalho, se inscreve lá no YouTube, programa Dias Melhores, tá bom? Por que que eu estou fazendo apelo para o YouTube? Porque tem um segmento de pessoas
que tem mais de 45, 50 anos, que assiste na televisão. E no YouTube eles assistem no quarto lá. Fica na paz, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém.